não é a representação de algo, mas é a efetivação de algo. Então eu pego esse ser inócuo e transformo ele num Deus. Por que isso é importante para nós? Para que nós possamos compreender o poder que as imagens têm sobre o homem. Se nós pegarmos, por exemplo, o Apocalipse, só para vocês verem, o capítulo 6 do Apocalipse. Nós temos, São João nos passa milhares de imagens aqui. Ele fala em cavalo branco, em cavalo vermelho, em cavalo negro, em cavalo esverdeado. Ele fala em selo, ele fala em vestes brancas, ele fala em terremoto, ele fala em sol, ele fala em lua, ele fala em estrelas, ele fala em céu, ele fala em montanhas, ele fala em ilhas. Isso só uma pincelada de um capítulo só. Lembrem, todas as vezes que eu ler uma imagem em qualquer livro, automaticamente eu vou pegar essa imagem e vou traduzir para aquela imagem que eu tenho na minha mente paradigmática. Então, quando eu digo, por exemplo, em montanhas, eu tenho em minha cabeça aquilo que eu chamo de acervo iconofotológico. Eu tenho no meu acervo iconofotológico uma imagem de montanha, que não é a imagem da montanha que você tem. Então, cada um de nós tem uma ideia do que é montanha. Cada um de nós tem uma ideia do que é estrela. Cada um de nós tem uma ideia do que é isso, do que é aquilo. Então, é muito difícil nós tentarmos padronizar. Só que nós temos de tentar buscar exatamente o quê? Um elo que vá ligar esses elementos para que eu possa ter efetivamente uma decodificação não, como é que eu posso dizer, igual para todos, mas que nós possamos buscar pontos em comum. Então, isso é muito importante. Daí a ideia da nunca negação da imagem. A imagem não pode ser negada. Nós temos a imagem sempre. Então, quando eu pego, por exemplo, a Bíblia e digo assim, a Bíblia proíbe imagens, por exemplo, nós não podemos esquecer que imagens ela está falando. Porque quando eu pego isso que está escrito, tudo isso é o quê? Imagem. Lembre, logos e icon sempre são a mesma coisa. A imagem e a palavra sempre andam juntas. É a imagem e a palavra que nos tornaram homens. É a imagem e a palavra que nos tornaram seres racionais. Então é muito importante que nós possamos o quê? Compreender a totalidade daquilo que o escritor bíblico, por exemplo, quis dizer. Mas como isso? Buscando conhecer esses hebraísmos, buscando conhecer o que aquele povo dizia, ou que aquele povo enxergava com determinadas imagens. Porque se nós não fizermos isso, nós acabamos incorrendo num problema sério. Vamos pensar no início da igreja. Nós tivemos duas igrejas muito importantes no início do cristianismo, que foi a igreja de Alexandria e a igreja de Antioquia. Essas duas igrejas, que se tornaram patriarcados lá pelo século IV, V, elas se tornam dois modelos teológicos bem distintos. Enquanto a igreja de Antioquia, ela tinha uma visão ipsis literis do que estava escrito na Bíblia, a igreja de Alexandria não. Ela buscava enxergar essas palavras bíblicas sob um ponto de vista, por exemplo, alegórico. É óbvio que se eu pego a linguagem bíblica, o logos na Bíblia, escrito sob um ponto de vista ipsis literis, eu vou empobrecer de uma tal forma e vou enxergar o mundo sempre com viseiras do seu lado.
porque eu não vou conseguir enxergar a grande totalidade que aquela palavra ou que aquele conceito quer abarcar. E isso é muito ruim também. Por que é muito ruim? Porque empobrece o texto bíblico. Empobrece. Por que empobrece? Porque nós não podemos esquecer que a Bíblia, o homem que escreveu a Bíblia, os homens que escreveram os vários livros da Bíblia, eles buscam, na medida da sua deficiência, enquanto seres humanos de uma época mais arcaica, tentar traduzir as palavras de Deus de uma forma muito, entre aspas, capenga. É aquilo que eu digo para os meus alunos. Se eu pegar, por exemplo, uma fotografia e levar essa fotografia, e fosse possível levar uma fotografia nossa, por exemplo, para a Idade Média, provavelmente o homem medieval não enxergaria, não compreenderia aquela fotografia como nós compreendemos e como nós enxergamos. Você pode perguntar, mas como isso? Porque os nossos olhos ocidentais, de modo especial, eles foram preparados, nós trabalhamos a imagem, ela é trabalhada, essa imagem fotográfica que nós temos hoje, ela é trabalhada desde o Renascimento. Essa ideia que nós temos, ela é trabalhada desde o Renascimento. Se nós pegarmos, por exemplo, as imagens Se nós pegarmos, por exemplo, as imagens medievais, nós vamos ver que elas são bem diferentes do padrão estabelecido no Renascimento. Olha, eu estou falando em Renascimento, século XVI. Agora, imaginem vocês que já no século XIV, um século antes, nós tínhamos um padrão completamente diferente desse que nós temos hoje, que é fotográfico. Agora, imaginem vocês querer pegar algo que foi escrito há 500 anos antes de Cristo, usando esse padrão que nós temos, fotográfico ou renascentista. Por mais que você negue, não, imagens, isso é aquilo, não existe isso. Nós vivemos numa sociedade extremamente imagética. Vocês me veem com os olhos por meio de um aparelho, e isso é fotográfico. Então, é muito complicado nós pararmos para pensar isso. Se nós não rompermos, como eu disse para vocês no início, o preconceito. Então, lembre, palavra e imagem caminham juntos. Então, nós temos de saber estabelecer a relação, ou buscar as relações estabelecidas. Cada época tem a sua própria escrita. Cada época tem a sua própria caligrafia. E isso é muito importante para que nós possamos compreender ou buscar compreender a totalidade das imagens. Por exemplo, eu quero falar para vocês aqui. Nós temos, ainda no Apocalipse, só para vocês terem uma ideia, aqui. Bom, nós temos no Apocalipse, vamos pensar no capítulo 4, só para vocês terem uma ideia. São João, ele entra no sonho, então ele vê uma porta aberta. Ele escuta uma voz, só que essa voz, ela soa como trombeta. Ele vê alguém no trono, alguém sentado num trono. Ele vê diante do trono 24 anciãos.
Mais do que isso, ele vê que atrás do trono há relâmpagos, há trovões, há vozes. É muito importante que nós pensemos e que nós analisemos cada uma dessas imagens. Por exemplo, São João passa por uma porta. A porta para nós vai representar exatamente isso, uma passagem. A porta você passa de um ambiente para o outro. Então você é levado a, quando ele entra no outro ambiente, ou seja, quando ele faz essa passagem de um ambiente para outro, ele vai ver um homem ou alguém sentado num trono. Se ele está sentado num trono, o trono por si só já representa o quê? Poder. Ou seja, este homem tem poder. Algum poder este homem. Atrás deste homem há um arco-íris. O arco-íris, nós já vimos no Antigo Testamento, representa exatamente o quê? Uma aliança entre o divino e o humano. Atrás deste homem, trovões, nuvens, vozes. Isso representa aquilo que nós chamamos de teofania, que é exatamente o quê? Um momento em que a divindade se mostra para os homens. E isso não é algo presente apenas na cultura hebraica. Todas as teofanias de todos os povos, eles tinham trovões, eles tinham relâmpagos, eles tinham nuvens que caem. Jesus, quando sobe no Monte Tabor, a nuvem cerca aqueles homens que lá estavam com ele. Então, essa é a teofania. Então, essas imagens, elas precisam ser desveladas. Elas precisam ser decodificadas. Eu não posso simplesmente enxergá-las da forma em que elas estão escritas no livro sagrado. Porque elas estão ali exatamente para serem desveladas mesmo. Aí nós temos, por exemplo, os 24 anciãos. 12 de um lado, 12 de outro. 12 é um número muito caro, por exemplo, para os hebreus. Não esqueçam, 12 é o número das tribos de Israel. Da mesma forma que 12 é o número dos apóstolos de Cristo. Cristo usa a imagem das 12 tribos e usa a mesma quantidade de pessoas na sua nova aliança, no seu novo povo que vai se formar a partir daquele povo antigo. Então, os 24 é como se fossem os 12 povos, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, formando a nova e a antiga aliança juntas. Cada um deles está coroado. A coroa representa poder. Não necessariamente aquele poder que demanda a força, mas o da própria presença diante desse ser celestial poderoso. Ok? Então nós temos, nesses 24 anciãos, a representação de quem? Do próprio povo de Deus. Representado por essas figuras que participam do governo deste homem que está sentado. De que forma? Porque participam de uma forma ou de outra da própria história de Jesus. Ao lado deste homem, 4 seres estão presentes: o leão, o touro, o anjo, a águia, que vão rememorar Ezequiel e que vão ser usados pela própria igreja cristã
como símbolo dos 4 evangelistas. Então, todos esses símbolos, todas essas imagens devem ser sempre ligadas, elas estão sempre ligadas de uma forma que nós não podemos romper. Porque se nós rompemos, nós nos tornamos o quê? Pessoas falsas. Porque a falsidade reside nisso. O que é uma fake news? A fake news é isso. Eu pego fragmentos da verdade, ou do fato, que eu não gosto da palavra verdade, eu pego fragmentos do fato, ou dos fatos, e modifico o contexto. Pronto. Então é isso. Eu não posso pegar fragmentos dos fatos e usá-los ao meu bel prazer. Não. Todos estão concatenados. Da mesma forma, por exemplo, essas 4 pessoas, esses 4 seres. A palavra 4, por exemplo, representa, esse número 4 representa o quê? A Terra. Representa, não esqueçam, os 4 pontos cardeais. Então, o número 4 sempre vai representar a Terra. Assim como o 3 vai representar a perfeição, a divindade. Não esqueçam, o triângulo equilátero. O 3 já era um número perfeito, já para Pitágoras. Para Pitágoras, lá na Grécia Antiga, os números eram divinos. E o número 3 era o número da perfeição. Porque ele unia o 1, que é o todo, com o duplo, que é a união entre 2. Então nós temos o 3. Nós, cristãos, acreditamos, por exemplo, na Trindade. A Trindade são 3. É o número da divindade. Então, se 4 é o número da Terra, que é representado pelo quadrado, o 3 é o número da divindade, que é representado pelo círculo. 4 e 3 dá 7, que é o número da perfeição, que é o número do perdão, que é o número da cura, que é o número exatamente de quê? Dos 7 dias da semana. Os povos antigos, grande parte dos povos antigos, eram regidos, por exemplo, pela lua. O povo judeu, o povo hebreu, era um povo lunar. O calendário era lunar. Então é importante que nós possamos estabelecer essas relações para que nós possamos exatamente levar aquelas pessoas que dependem de nós, para que possamos ajudá-los a interpretar a Bíblia, por exemplo, a levá-los à libertação, vamos dizer assim, e à totalidade do homem, porque a Bíblia é um livro extremamente poderoso. Ou te liberta, ou te escraviza. Pela Bíblia, muitas pessoas se tornaram grandes santas ao longo da história. Mas pela própria Bíblia, muitas pessoas foram condenadas à escravidão e são escravas até hoje. Então vocês veem o poder da palavra e o poder da imagem. Eu vou dar um exemplo, ainda usando o Apocalipse, que é a própria questão do chifre. Nós temos lá no capítulo 5, quando fala do cordeiro, que o cordeiro é o único que poderia romper os 7 selos. 7 selos. O cordeiro está em pé. O cordeiro tem 7 chifres. E o cordeiro tem 7 olhos. Para a nossa cultura, por exemplo, os chifres representam o mal. O chifre representa o demônio. Só que, na realidade, aqui neste contexto, o chifre vai representar o que? O poder. Por isso que o cordeiro tem 7 chifres.
E esses 7 chifres exatamente é isso. Ele tem o poder sobre tudo. Sobre o ontem, sobre o hoje, sobre o amanhã. Não só tem o poder, como ele enxerga tudo. Daí ele ter 7 olhos. Então, é muito importante nós pensarmos isso. Não é que este animal que está sendo representado, essa imagem que está sendo construída, ou que foi construída pelo apóstolo São João, fosse uma aberração, ou fosse a representação de uma deidade, ou a representação de um demônio. Não. O próprio demônio, como nós enxergamos, não esqueçam, a imagem que nós temos do demônio com chifres e com pé de cabra, na realidade, é a mimese, a cópia, a imitação do deus Pan dos gregos. Então, os primeiros padres da igreja, ao verem essa deidade, que era uma deidade da floresta, que era uma deidade promíscua, usam essa imagem de Pan, por exemplo, e a transformam no demônio. Os padres que vieram para o Brasil, quando eles iam catequizar os índios, por exemplo, eles pegavam as deidades dos índios e transvestiam esses deuses como demônios que viviam na floresta. Então nós temos de ter esse jogo de cintura para compreender isso. E nós não podemos fugir do fato de estarmos presos às imagens. Como eu digo sempre, tem um livro meu que eu falo isso, um antigo, em que eu digo exatamente isso. A grande diferença entre os povos antigos de nós, em relação às imagens, é que os povos antigos, eles temiam a imagem. Eles sabiam do poder da imagem sobre nós. E eles tinham medo da imagem. Não que a imagem fosse fazer mal a eles, mas eles sabiam o poder que ela exercia sobre eles. Daí é o poder do mito, até hoje. O poder, por exemplo, dos contos de fada, até hoje. Entenderam? Agora, nós, não. Nós nos achamos superiores às imagens e achamos que nós somos superiores a elas. No momento que nós achamos que somos superiores às imagens, o que acontece? As imagens cada vez mais nos destrói e fazem aquilo que algumas pessoas fazem em relação às outras. Transformam essas pessoas em bonecos, em títeres, em escravos delas.